seja bem-vindo. Aqui é a professora Antoneide com a videoaula referente ao módulo 7 de Matemática do Ensino Fundamental. O conteúdo aqui envolvido desse módulo é potenciação. Então, ele está pedindo para a gente resolver esses dois itens, certo? Então, o que a gente pode ver aqui? Eu tenho expressão onde eu tenho a soma de duas potências, onde essa primeira potência aqui, eu vejo que a base é 1 sobre 5, o expoente é negativo, e essa segunda potência aqui, a base é 4 dividido por 1 elevado a 3. Então, com expoente 3. Então, a gente vai identificar as propriedades que aparecem aqui para a gente começar a desenvolver a questão. Uma das propriedades é potência de uma divisão, que no caso é essa daqui, ó. Quando temos uma multiplicação ou divisão, que é o nosso caso, elevado a um número, cada termo da divisão ficará elevado ao expoente. A gente vai aplicar essa propriedade mais na frente. E a próxima propriedade é a potência com expoente negativo, ó. A minha base é 1 sobre 5. E o expoente aqui está negativo. O que a gente deve fazer quando o expoente é negativo? Quando temos uma potência com expoente negativo, devemos inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então, vamos lá. Vamos tentar aplicar as propriedades. Nesse primeiro caso aqui, do expoente negativo, ele diz o quê? Devemos inverter a base e trocar o sinal do expoente. 1 sobre 5 invertendo fica 5 sobre 1. E o expoente que antes era negativo vai ficar o quê? Positivo. Mais. Na primeira propriedade que ele aplicou aqui, ele diz o seguinte, ó. Quando temos uma divisão elevada a algum número, cada termo da divisão ficará com expoente. Então, depois que a gente aplicou a primeira propriedade aqui do expoente negativo, os nossos dois casos aqui, ó, ficaram iguais. Ficou o quê? Potência de uma divisão. Então, cada elemento da divisão vai ficar elevado a 2, ó. 1 elevado a 2. 4 elevado a 3. 1 elevado a 3. Então, vai ficar o quê? 5 elevado a 2 dividido por 1 elevado a 2, aplicando a propriedade de potência de uma divisão, e 4 elevado a 3 dividido por 1 elevado a 3. Então, a partir daqui, a gente vai resolver cada potência individualmente. Gente, 5 elevado a 2 não é 5 vezes 2. Lembra do conceito inicial, lá no começo do módulo, que diz o seguinte, que quando você tem a base, no caso aqui 5, elevada a um expoente 2, a base é que vai se multiplicar quantas vezes o expoente estiver indicando. Então, aqui vai ser o quê? 5 vezes 5, porque é 2 vezes. Aqui, ó, 1 elevado a 2 fica 1 vezes 1. 4 elevado a 3, a base vai se multiplicar 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. E aqui, 1 elevado a 3 fica 1 vezes 1 vezes 1. E a partir daqui, nós vamos resolver as multiplicações. 5 vezes 5 vai ficar 25, 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, e 1 vezes 1 vezes 1 dá igual a 1. Essa divisão aqui, ó, 25 dividido por 1 fica 25, mais 64 dividido por 1 fica 64. 25 mais 64 dá igual a 89. Aqui no item B, ele diz o seguinte, sendo A igual 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 8 vezes 7, e B, 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6, o quociente, ou seja, a divisão de A por B é... Gente, é o seguinte, ele está dizendo que A é a multiplicação de algumas potências e B é a multiplicação de outras potências. Então, ele quer a divisão dessas potências. A propriedade que a gente vai utilizar aqui é divisão de potência de mesma base. Por quê? Quando eu vou fazer essa divisão de A por B, que é o que ele está pedindo, ó, o quociente, a divisão de A por B, eu vou substituir o valor de A por 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 8 vezes 7, que é o que ele está dizendo aqui. E B, eu vou substituir por 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6. Aí, o que eu vou perceber aqui? Eu vou perceber que eu tenho, na parte do numerador, ou seja, na parte de cima dessa fração, eu tenho a potência de base 2, expoente 7, e aqui embaixo eu tenho outra potência de base também 2,
e expoente 5. Então, eu posso juntar aqui, ó, fazendo essa divisão, certo? Vezes. Aí eu percebo que eu tenho outra potência em cima no numerador e no denominador de mesma base 3. E eu posso juntar também para aplicar justamente aqui essa propriedade de divisão de potência de mesma base, que diz o seguinte: quando dividimos duas potências com mesma base, devemos repetir a base e subtrair os expoentes. Aí o 7 aqui, como não tem na parte de baixo, eu só faço multiplicar, repetindo, né? Então, aplicando a propriedade que diz o seguinte: eu repito a base, que é igual, 2, né? 2 aqui, e subtraio os expoentes, 7 menos 5. Do mesmo modo, nesse segundo aqui, ó, eu aplico a mesma propriedade, que diz o quê? Quando dividimos duas potências com mesma base, repetimos a base, que é 3, e subtraímos os expoentes, aqui no caso, 8 menos 6. E do 7, como não tem nada, a gente vai apenas repetir para efetuar a operação no final. Então, vamos desenvolver cada potência aqui, ó. 2 elevado a 7 menos 5, então vai ficar o quê? 2 elevado a 2, 7 menos 5, vezes 3 elevado a 8 menos 6. 8 menos 6 é 2, então vai ficar 3 elevado a 2, vezes 7, que eu repito. Aí, a partir daqui, você vai resolver cada potência, que no caso vai ficar 2 elevado a 2, é 2 vezes 2, que é 4. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9, vezes o 7. Agora, você faz apenas a multiplicação. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 7 dá igual a 252. A partir daqui, a gente segue com o nosso segundo vídeo com o conteúdo de frações.